Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar nossa série de vídeos sobre o Google Maps API aqui no Python. Então aqui a gente tem nosso código atual sobre o Google Maps Distance Matrix API e o que a gente vai fazer nesse vídeo é o seguinte: nós vamos importar os locais de origem e destino de um arquivo externo e também vamos arrumar nossa consulta aqui, porque agora, atualmente ela retorna todas as informações que a API retorna. E a informação que nós vamos utilizar nesse momento é só a distância em metros, que é esse valor daqui. Então a gente não precisa retornar tudo, somente esse valor. Então a primeira coisa é importar os arquivos externos. Para isso a gente vai utilizar o pandas. Então se você não tiver ainda, vem aqui no iniciar. Se não tiver o pandas instalado ainda, vem no iniciar, digita cmd e aqui você digita pip install pandas. Se você tem dúvidas sobre a utilização do pip, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como que faz. Então só dá um enter, ele vai instalar, o meu já está instalado aqui, então não vai demorar nada. Então vamos vir aqui e dar um import pandas aspd. Próximo passo, vou vir aqui na pasta onde está o script, que é esse daqui. Eu vou criar uma nova pasta chamada arquivos. E aqui eu vou criar novo pasta do Excel. Vou criar a origem, copiar e colar e chamar de destino. Então vou abrir aqui o arquivo de origem, vou chamar id e local. Então a minha origem aqui é Brasília e São Paulo. Vou botar id1, id2 e aqui Brasília e São Paulo. O ID é opcional, mas eu recomendo colocar porque aqui nós estamos vendo com cidade por enquanto, né? Mas se você for pesquisar rua, local. Se você for pesquisar vários destinos de uma mesma cidade, então às vezes pode ser várias consultas, você pode fazer várias consultas da mesma cidade, da mesma rua, e só muda a altura da rua. Então, uma consulta vai estar no início da rua, a outra consulta vai estar no meio, e a outra consulta vai estar no final. Então, quando você coloca o ID, fica um pouco mais fácil de você identificar depois qual é qual consulta. Então, aqui tem o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, nós criamos dois arquivos com ID e local, com duas colunas, a coluna do ID e a coluna do local. Vou salvar e vamos continuar aqui. Então aqui em origem eu vou vir digitar pd.read_excel e aqui eu informo onde que o arquivo está. Então o arquivo está em arquivos /origem.xlsx. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui no de destino e aqui no destino, ao invés de origem, é destino. Próximo passo é mudar aqui o nosso loop. Então, for index, vírgula, em vez de chamar C origem, eu vou chamar L origem, que é local de origem. In origem, ponto, iter, rows, e parênteses. Esse iter rows é utilizado para eu conseguir interar todas as linhas que estão no meu data frame. E eu faço a mesma coisa aqui no segundo loop. Então, for index, vírgula, em vez de ser destino, eu vou chamar L destino, in destino.iterRows. E aqui na nossa consulta, tem que virar L origem e L destino. E aí a observação é a seguinte: no meu arquivo tem duas colunas, tem a coluna do ID e a coluna do local. Então aqui na consulta eu tenho que informar para ele utilizar somente a informação que está no local. Então para isso eu coloco parênteses e entre aspas aqui eu coloco o nome da coluna, que no caso é local. A mesma coisa aqui para o destino. Então destino está dentro do local, na coluna local. Então vamos dar consulta. Então aqui, agora, ele está puxando as informações dos arquivos do arquivo externo. Então, Brasília, Rio,
Brasília, Belo Horizonte, depois São Paulo, Rio e por fim São Paulo, Belo Horizonte. Próximo passo é arrumar nossa consulta. Então vou copiar aqui a consulta. Quando eu coloco consulta aqui, ele simplesmente retorna o último item. E a informação que a gente precisa é essa informação aqui do valor. Então, a informação que nós temos aqui é justamente, está estruturada da seguinte maneira. Eu tenho aqui o destino, origem, rows. E a gente quer chegar no final das contas é nesse valor aqui. Só que esse valor, ele está dentro de rows. Rows tem uma lista onde tem elementos, que está dentro, que tem outra lista, que tem distância e que tem aqui o valor. Então vamos lá, como que a gente faz? Primeiro é consulta, que é o geral. Então agora a gente vai entrar em rows. Então consulta e aqui entre parênteses eu coloco rows. Desculpa, aqui entre colchetes eu coloco rows. Então botei o rows. Só que a minha resposta está dentro de uma lista. Então eu tenho que colocar esse 0 assim. Observe que a diferença do resultado entre esse e esse aqui é justamente que esse estava com a lista e esse aqui já está direto no dicionário. Então aqui dentro de rows agora, eu tenho que entrar nesse elemento. Então vou copiar e colocar aqui elementos. Aqui é a mesma coisa, dentro de uma lista. Então eu tenho que colocar esse 0. Agora eu entro em distância. E por fim eu vou entrar aqui no valor. Então esse daqui é justamente o caminho que eu falei aqui. Rows, elementos, distância e valor. Só que tanto em rows quanto em elementos, a gente tem que colocar o 0, por quê? Porque ele está dentro de uma lista aqui, ó. Então, agora basta eu copiar isso aqui e levar lá na minha consulta. Volto aqui. O que eu vou fazer aqui agora é chamar a distância. E essa distância eu vou chamar dessa consulta. E aqui, ao invés de printar a consulta, eu vou printar a distância. Então, vamos rodar aqui. E ele retorna os 4 deslocamentos. Só que vamos colocar também o nome da cidade. Então, eu vou copiar daqui. E vou rodar. Então, por exemplo, Brasília, Rio. Aí aqui é a informação da distância em metros. Então, 1.168.510 metros. Aí Brasília, Belo Horizonte. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Belo Horizonte. E a distância. Vamos colocar também o ID. Então, basta copiar e colar aqui. E trocar de local para ID. Eu vou dar um Enter aqui para caber tudo na mesma linha. E vou dar um Enter aqui. Pronto. Então aqui também ID. Vamos rodar. Então o que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente botar o ID do local de origem 1 e o ID do local de origem 2. E aqui nós temos a distância. Então nesse vídeo nós fizemos o quê? Importamos as informações de origem e destino de um arquivo externo, que no caso aqui é uma planilha no Excel. Fazemos aqui o loop, descobrimos a distância em metros e depois nós estamos printando a informação em uma linha. Nos próximos vídeos nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ao invés de imprimir por linha, vamos fazer uma matriz de dados, ou seja, uma matriz de distâncias, que é mais utilizável do que a informação que está aqui por linha. Por linha é útil, mas quando nós temos a matriz fica mais fácil de utilizar essas informações. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraço e até mais!